Nós estamos, meus amigos, minhas amigas, na nossa aula de número 17. Olha só, essa aula número 17, ela tem um propósito, ela tem uma missão, como nós bem sabemos, né? Para quem já está aí nos acompanhando aqui no Instagram, vem lá para o YouTube, que é aqui no YouTube que nós estamos apresentando esses materiais, é aqui no YouTube que você vai ter a condição de visualizar melhor aquilo que eu me proponho a repassar para você. Tá certo? Então, essa é a nossa aula número 17. Nós já temos aí outros 16 assuntos, né, que são complementares, que estão vinculados. Nós temos outras 16 aulas que estão dentro da nossa comunidade de consultoria e perícia tributária. A nossa conversa de hoje vai ser em torno do seguinte tema, meus amigos. Como devo, ou como, né, me manter atualizado para a prática da perícia e da consultoria tributária. Olha só, como me manter atualizado para a prática da consultoria e da perícia tributária. Segundo ponto, quais ferramentas existem para que eu as utilize de forma diária e gratuita. Olha só, o melhor ponto que existe. Quais ferramentas existem? Vou até melhorar isso aqui, ó. Existem gratuitamente para execução dessa pesquisa e análise diária. Quais ferramentas existem? Hoje nós vamos responder essas duas perguntas, onde nós vamos fazer aqui um trabalho conjunto, eu e vocês e eu, onde nós vamos trabalhar dentro de um cenário de identificarmos possibilidades de oportunidades de consultoria tributária, de identificarmos bases, referências teóricas, normativas, para elaborar um trabalho pericial dentro de um tema que envolva um tributo indireto, o ICMS, o IPI, um ISS, por exemplo, ou até mesmo tributos diretos, imposto de renda, contribuição social, bases normativas para que eu execute um trabalho de natureza puramente contábil, como é o caso de uma apuração de haveres, como é o caso aí de uma apuração de determinados valores que são aí devidos dentro de uma resolução societária com o uso de um lucro cessante. Então, tudo isso eu vou conseguir executar, ou pelo menos eu vou saber onde encontrar informações a respeito desses temas aqui, né, a partir desse nosso roteiro, a partir dessa estrutura que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje, tá bom? E o que eu vou apresentar para vocês a partir de agora é um elemento que, se você transformar em uma rotina diária, que se você acolher isso religiosamente na sua tarefa diária, como se fosse um café que você toma aí para despertar a sua mente, o seu corpo, o seu dia, como se fosse aí uma atividade que você vai fazer até física, que você precisa executar diariamente para se manter aí firme. Se você acolher isso que eu estou apontando agora, que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, como sendo uma dessas tarefas que você precisa realizar religiosamente todos os dias, tenha a convicção, tenha a certeza, e você daqui a um ano, olha só, daqui a um ano você vai chegar para mim em uma aula como essa, em um evento que nós poderemos estar juntos aí ao vivo, e você vai dizer para mim o seguinte: olha, muitas oportunidades elas apareceram desde aquele momento em que eu comecei a me virar sozinho, desde aquele momento que eu comecei a beber das informações direto de uma fonte, a partir daquele instante em que eu me senti livre de uma série de interpretações já truncadas, já terceirizadas, que eu me via na obrigação de remunerar alguém para fazer isso por mim. Então, você vai me dar esse retorno. Anote isso que eu estou dizendo, que faz parte isso faz parte do nosso grande propósito aqui, que além de elevar a régua da perícia em âmbito nacional, em especial da perícia tributária, é fazer com que você se sinta efetivamente especializado,
apesar de estarmos aqui em comunidade, você vai ter a convicção de que sabe sim executar esses procedimentos que eu vou apresentar aqui para vocês de maneira clara, de maneira objetiva, enfim, né? E hoje esse vai ser o nosso primeiro passo. Olha só, como me manter atualizado para a prática da perícia e da consultoria tributária? Eu vou apresentar para vocês aqui, em resposta a essa primeira pergunta, vou apresentar para vocês aqui alguns sites oficiais onde você poderá buscar informações, técnicas e práticas sobre o assunto que você se propõe a estudar ou a pesquisar. Quero somente buscar uma referência, uma base para tratar de determinado tema. Você vai fazer uso de alguns desses sites que nós vamos apresentar para vocês aqui. Além disso tudo, a informação direto na fonte propicia, olha só, propicia o desenvolvimento da sua análise legal ou legislativa e lhe torna independente. Por quê? Porque você vai executar essa leitura, você vai estabelecer as suas conclusões, você mesmo poderá afirmar que aquilo que você está apresentando, aquilo que você está aquilo que você está analisando como um todo, né? E a forma que você pensou sobre a resolução de determinado caso, com base naquilo que você está verificando ali, é uma análise pura, com base, com o propósito de checar a composição de determinada norma, a composição de determinado item diretamente na fonte, e isso faz com que você se torne independente. Vamos aqui até imaginar aquela história do José, entende? E veja aí, você faz essa pergunta, certo, para você, você responde aí no seu íntimo, se você em algum momento já não se deparou como alguém que está na mesma situação do José. José foi um aluno muito bacana que fez um curso de administração, certo? Ele fez um curso de administração, buscou uma especialização na área de direito tributário, sabe como funciona as questões de natureza econômica, pois existiu dentro dessa pós-graduação generalista algumas disciplinas que traziam, né, esse pensamento aí econômico contemporâneo. E também, dentro dessa mesma pós-graduação, com contexto genérico, ele entendeu alguns aspectos contábeis, ele entendeu alguns aspectos normativos, ele entende alguma coisa sobre as demandas que surgem para a empresa que ele trabalha no dia a dia. Porém, essa mesma pessoa, José, ele terminou isso tudo, acreditou que na pós-graduação tudo seria repassado para ele, e ele também sente, além dessa dificuldade natural, né, daquela pessoa que acabou saindo aí de uma graduação, de uma pós-graduação, com aquelas dificuldades de não saber por onde seguir, essa pessoa, José, ainda se sentia, ainda tinha, né, em seu íntimo aquele sabor, aquela coisa ruim, aquele sentimento que não é tão bacana, certo? De sempre precisar ter uma afirmação ou sempre precisar que alguém, que um terceiro, confirmasse aquilo que ele, hipoteticamente, já sabia sobre determinado assunto. E aí, esse nosso amigo José acabou por participar de uma aula como essa, e dentro desse contexto ele percebeu que, por vezes, aquilo que ele tinha de percepção não era falta de informação, não era falta de conteúdo. Aquilo que ele tinha de receio era gerado por uma insegurança naquilo que ele verificava, por um conflito aí interno que ele desenvolveu, por achar que aquela informação que estava vindo
sempre era correta, mas sempre se deparava com um posicionamento do fisco de forma divergente. E essa pessoa, o José, talvez alguns de vocês que nos assistem aqui já se sentiram, né, na figura do José. Eu disse, olha, eu estudo tanto, às vezes eu vejo tanta coisa, às vezes eu vejo tanta matéria, mas por vezes se apresentam tantas situações para mim que eu percebo que não estou sabendo da forma que eu deveria saber. Eu não me sinto seguro para realizar algum tipo de trabalho consultivo. Eu tenho medo quando o meu telefone toca, quando a mensagem chega no meu WhatsApp e é algum cliente que está me perguntando alguma coisa, porque eu posso ter uma sombra e nessa sombra tem um fantasma que diz que eu preciso ter o triplo de cuidado porque eu posso dar uma orientação errada ao cliente, à pessoa que está buscando essa minha consulta. Porém, né, esse José, ele passou por um mesmo processo que nós estamos passando aqui hoje. Um processo de identificar onde encontrar as coisas na fonte. Sem desvio, pegando água limpa, e é isso que nós vamos executar aqui. Se você se sentiu aí na figura do José, diz pra gente aí, balança a mão aí no comentário, se você já se deparou com algum caso desse aqui, que você, o seu coração dizia que estava tudo certo, mas a sua mente, ela acabou por forçar a necessidade de você precisar acionar um terceiro para que esse terceiro validasse aquilo que você tinha, né? Aquilo que você tinha de ideia, aquilo que você tinha de solução. Então, se você já se deparou com, em algum momento, né, como o José, na figura do José, conta para mim aí, bota a mãozinha, diz aí, bota um legal, se manifesta aí no comentário, porque eu vou abrir aqui para vocês o primeiro ambiente que eu utilizo, certo? O primeiro ambiente, o primeiro lugar que eu e você deve visitar diariamente para checar informações onde buscar. Olha só. Eu vou apresentar para vocês aqui o primeiro lugar que você deve manter nos seus favoritos para que você estabeleça, então, a rotina de pesquisar, de verificar esses locais todo dia. Olha só, ninguém disse nada aqui ainda nos comentários, eu acho que é porque tem algum delay aí, né? Acho que é porque tem aí uma diferença aí de time daquilo que eu estou falando aqui, daquilo que vocês estão recebendo aí. Mas se alguém já se deparou nessa figura do José, se manifesta e diz para a gente. O primeiro lugar que nós vamos verificar essas atualizações diárias é o site da própria Receita Federal dentro do sistema de normas dessa Receita Federal. Para quem nos acompanha aqui há um certo tempo, sabe que a gente utiliza muito essa pegada de coletar as informações direto da fonte, né? A gente trabalha muito aqui com esse tipo de ação. Ou seja, olha, aqui a gente não se limita a apenas copiar, ou poderia formatar aqui uma espécie de um slide, né, dizer para você a referência, a base legal. Aqui, além de nós mostrarmos essa base legal, nós também dizemos para você, eu mostro para você como é que você deve fazer caso venham a surgir alguma coisa e um tema diferente que você precise coletar detalhes ou até mesmo saber qual a posição do fisco acerca daquele determinado tema, acerca daquele determinado assunto.